Bom dia, meus irmãos. Que a paz seja com todos, amém? Já fiquei até com medo do que eu vou falar, né? Depois do irmão Leonardo. Se você ouvir alguma heresia, se acenda o alerta. Mas que Deus tenha misericórdia de nós. O mesmo problema que ele fala aqui é o que enfrentamos lá também. Lá na terça-feira, às vezes tem 5 pessoas. Ou às vezes tem 9, no qual 6 são obreiros. E 3, né? Domingo à noite também tem culto lá, a grande maioria, as pessoas não vão. E sabe o que é interessante? Quando você olha para uma igreja, onde se existem promessas, existe campanha, existe o poder, como dizem por aí afora, estão lotadas. Mesmo que o culto seja só à noite, e de manhã tem a escola bíblica dominical, que as pessoas não faltam, porque se faltar, o pastor vai ficar chateado. Só que aí, eu entendo que quando o sermão aperta, automaticamente as pessoas se afastam. Porque o próprio Cristo, quando disse que a sua carne era comida e o seu sangue era bebida, os homens que ouviram isso disseram: dura esse discurso, não dá para ficar aqui não. E aí só os verdadeiros permaneceram, porque quando ele pergunta para os que são próximos: vocês vão embora também? Nós vamos para onde? Vamos ouvir o quê? Amém? Entenda, sempre serão poucos, mas o convite mesmo assim é para os poucos, que vocês venham e aprendam. Amém? Seja domingo ou seja na terça. Abra comigo em Hebreus capítulo 11. Vamos dar sequência nas pregações, que de maneira subsequente, o pregador anterior parou no versículo 22, vamos ler do 23 em diante. Vamos ler o versículo 29. Hebreus 11, 29, diz assim: pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todos. Amém? Vamos orar. Seu Deus e Pai, nessa manhã nós te pedimos sabedoria e entendimento. Reconhecemos a Tua grandeza, Pai, a nossa pequenez diante de Ti. Reconhecemos, Pai, que somos totalmente dependentes do Senhor. Nunca poderíamos compreender e entender as Suas palavras se não fosse através do Santo Espírito. Nos ajude nessa manhã, Pai. Ilumine a nossa mente, nos dê sabedoria, uma sabedoria vinda de Ti. Que o nosso coração esteja 100% voltado a receber essa preciosa semente que é a Sua palavra. Traga a nossa atenção diretamente para as Suas palavras, para aquilo que for dito através do pregador. Nos ajude, meu Pai, a ouvir, compreender e praticar as Suas palavras. Nos ajude, ó Deus, pois sem Ti nada somos. Reconhecemos diante do Senhor que precisamos de Ti. Fale conosco nessa manhã, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Pode sentar. Queridos, vou pedir um pouco da atenção dos senhores. E vou pedir que vocês prestem bastante atenção naquilo que vamos abordar. O autor aos Hebreus tem um cuidado excessivo em expor essa mensagem, já que o livro de Hebreus é uma pregação direta para o povo hebreu, para aquele povo que era judeu e estava ouvindo sobre a mensagem de Cristo, sobre quem Cristo era na sua real essência. E ele ensina no início sobre quem Cristo é, a sua superioridade a outros personagens da Bíblia, que eram muito aclamados. Vai falar sobre da ordem que Cristo vem, que ele não veio da mesma linhagem levítica, a linhagem sacerdotal. O autor dos Hebreus vai ensinar que ele vem sim da linhagem de Melquisedeque, o único que era rei e sacerdote. E isso não foi dado a todos os homens, segundo o que a Bíblia aponta. Ele vai falar depois, quando chega no capítulo 11, ele vai começar a falar sobre fé. Ele inicia o capítulo 11 falando sobre a natureza da fé, o firme fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que não se vê. E depois ele vai começar a abordar personagens que estão contidos em apenas um livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis. Ele vai falar sobre o primeiro passo, que é o primeiro livro da Bíblia de Gênesis, vai falar sobre Enoque, vai falar sobre Caim, vai falar sobre Abraão, vai falar sobre os homens, vai falar sobre Isaac.
Ele começa a trazer essa introdução desse assunto dentro do livro de Gênesis. Mas quando chega no versículo 23, ele começa a falar sobre o livro do Êxodo para frente. Ele começa a trazer a segunda parte dessa mesma narrativa. E ele vai citar um personagem muito emblemático no Antigo Testamento. Ele vai falar sobre um homem que foi muito importante, mas que também teve as suas particularidades. Ele vai abordar sobre Moisés. Você conhece muito bem a história e também conhece a história de Moisés. Mas alguns detalhes da história de Moisés que nós devemos frisar, que você precisa entender sobre o que ocorreu na vida de Moisés, que nos vai fazer refletir muito sobre os tempos atuais. Versículo 23 de Hebreus 11 vai começar a expor a ideia, dizendo assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Você vai ver que a narrativa começa a colocar o fato que, pela fé, ele começa a falar por intermédio de que todas as coisas aconteceram. Por que tudo ocorreu? Ele vai deixar claro que é tudo por meio da fé e por intermédio da fé. E aí ele vai citar o personagem no qual ele vai abordar. Ele vai colocar o personagem em evidência, que ele vai falar sobre o Moisés. E aí depois ele continua dizendo: apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses. Vale a pena ressaltar que o livro do Êxodo, como o próprio autor dos Hebreus vai citar, no capítulo 2, nós vamos ler daqui a pouco, vai falar sobre o nascimento de Moisés, o homem que vem de maneira subsequente a José. Depois que José morre, passa-se muito tempo, o faraó que é levantado não conhece o Deus de José, e não conhecia também a José. E o faraó daquele tempo dá um decreto, dizendo que todas as crianças precisavam morrer, necessariamente os meninos, porque ele sabia que o homem que é o que é responsável pela reprodução para com a mulher, se ele mata todos os homens para se reproduzir com as mulheres, ele colocaria os egípcios, e naturalmente não nasceria um hebreu legítimo, mas nasceria alguém misto. E aí, qual é a ideia de Faraó? É cessar o crescimento do povo, porque quando ele entende que o povo está ficando numeroso, automaticamente esse contingente pode ser algo de uma rebelião. Porque se o povo entendesse que a sua força é grandiosa, eles não se dobrariam para o sistema. E é essa a ideia primaz que Faraó entende. Se nós somos 100 mil e eles forem 1 milhão, nós iremos perder se eles se rebelar contra nós, ainda que esse 1 milhão não seja guerreiros, mas sejam homens que façam tijolos, mas o número é muito grande. E aí a estratégia de Faraó é o quê? Mata as crianças, joguem no rio, matem de qualquer jeito. E nesse meio tempo, dentro desse decreto, é que vem esse personagem chamado Moisés. Abra comigo em Êxodo capítulo 2. Livro do Êxodo, capítulo 2. Vamos ler. É de suma importância. Versículo 1 diz assim: foi-se um homem da casa de Levi, e casou com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto, de junco, e calafetou com betume e pinche, pondo nele o menino, e largou no carriçal, à beira do rio. E a irmã do menino ficou de longe para observar que lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto de carriçal, enviou a sua criada e tomou. Abrindo-a, viu a criança, eis o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó, no caso a irmã de Moisés: queres que vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama para que crie a criança, ou sirve de mãe para amamentar a criança? Respondeu a filha de Faraó: vai.
Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então disse a filha de Faraó: leva este menino, cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. E a mulher tomou e criou o menino. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou por ele a ser seu filho. E esta lhe chamou Moisés, porque disse: das águas o tirei. Você vai ver que a história vai mostrar claramente que quando não dava mais para esconder Moisés, porque havia uma inspeção dos egípcios em saber se tinha alguma criança, que era do sexo masculino, para que eles pudessem levar e matar as crianças, mas não dava mais para esconder. Eles entravam de casa em casa, entravam de local em local para procurar. Era necessário fazer alguma coisa. E aí a mãe de Moisés tem a ideia de colocar ele num cesto. Quando você lê o cesto, é semelhante a como foi construído ali a arca de Noé, que era colocado betume para uma vedação. Era toda uma analogia, tudo isso fazia uma grande simbologia no nascimento de Moisés. Mas você vê que coloca-se no rio o menino e ele chega até a filha de Faraó, observado pela sua irmã Miriam. A sua mãe, Joquebede, óbvio, fica entristecida, mas ela sabia que por si só ela não poderia proteger Moisés. O sistema já havia criado uma sentença sobre o seu filho, e ela vai e coloca o menino, que é melhor ele viver longe dela, mas que permaneça vivo, do que com ela e seja morto. E aí a filha de Faraó toma o menino, lembrando que ela tem ciência que ele é um menino hebreu, porque naquele tempo havia uma distinção muito grande entre as crianças hebreias e as egípcias. Quando você estuda sobre a história do Oriente Médio, você vai ver que o povo hebreu, o israelita de verdade, ele tem as suas características particulares, e o egípcio já é um pouco diferente, tanto na questão física, quanto na questão também motora. Eles têm uma diferença muito grande, e ela sabia quem essa criança era. E você vai ver que a história converge tudo isso, porque Moisés, ainda que foi criado pela filha de Faraó, ele é amamentado no período pela sua mãe, e naturalmente ele aprende com a sua mãe algumas coisas. Aprende o idioma, porque se ele foi criado no Egito, o idioma que ele iria aprender, de nascença, seria o idioma egípcio, mas ele aprende o idioma hebreu, ainda que com aquele sotaque. Como você pega, nas regiões do país, você percebe que no Rio de Janeiro, como o irmão Leonardo, que é de Campos, ele fala um pouco diferente de nós que somos da capital. Mas se você for na Bahia, tem uma diferença do português. Se você for em Portugal, o português é bem diferente, mas ainda assim, há uma grande comunicação entre as pessoas. Sim ou não? E você vê que Moisés é criado dentro desses preceitos. Volte comigo em Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Você vai perceber que os pais de Moisés, Amiram e Joquebede, não se amedrontam com o decreto do rei. Ainda que o rei mandou matar, eles desobedecem ao rei para obedecer, sim, previamente ao Deus dos hebreus. Porque era abominável aos olhos de Deus matar qualquer criança ou matar qualquer pessoa. E isso era 100% abominável. E isso era proveniente da cultura dos povos pagãos. Mas Joquebede e seu marido, os pais de Moisés, não olham para o sistema. Nós enfrentamos hoje um grande problema no nosso tempo, em que as pessoas querem fazer mais o que o sistema manda do que a palavra ordena. Ou não é assim? Se dá certo, podemos fazer, não é? Não, mas se isso aqui pode fazer, não. Vou te dar um exemplo claro. Imposto de renda é algo que nós temos que fazer, não tem? Mas sabe como é que o imposto de renda funciona? Quanto mais coisas você declara de dependente, maior a restituição. Mas se você não tem nenhum dependente, como vamos colocar coisas ali que nós não temos? Mas sabe o que o sistema fala? Não, o governo rouba tanto de nós, podemos colocar um plano de saúde que não temos, uma prestação que não pagamos. Está conseguindo entender? Só para poder obter vantagem sobre o próprio sistema. Só que no tempo presente, isso vai mostrar dentro da história do nascimento de Moisés, que não podemos obter vantagens contra o sistema, mas obedecer previamente aquilo que Deus ordena para com o homem.
E aí, você vai ver que o texto ainda vai dizer algo que vai nos chamar a atenção, versículo 23. Porque viram que a criança era formosa. O texto coloca essa informação porque eles olharam para Moisés e viram que ele era uma criança bonita. Só que quando você vai ver o sermão de Estevão, você vai ver que Estevão vai falar qual formosura era de Moisés. Porque a formosura não era somente algo estereótipo, não era somente algo belo. Estevão vai deixar claro que formosura é essa que Moisés tinha, que fez os seus pais ocultá-lo por 3 meses. Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, versículo de número 20. Diz assim o texto: porque esse tempo nasceu quem? Moisés, que era o quê? Formoso ao quem? Aos olhos de Deus. Por 3 meses foi mantido na casa de seu pai. 21. Quando exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. Você vai ver que a formosura de Moisés não era somente à vista dos seus pais. Antes de ser lindo aos seus pais, ele era formoso e lindo aos olhos de Deus. Enxergaram ele como algo precioso. Enxergaram Moisés como um rapaz precioso, um menino precioso, que não era somente uma criança bonitinha. Quando nós olhamos as crianças no shopping, sabe, no dia de semana ou no dia do domingo, quando você vai comprar alguma coisa, é lindo ver aquele bebezinho no colo, no carrinho, não é? Dá vontade de pegar no colo, dá vontade, né, de apertar as bochechinhas. É a coisa linda demais uma criança quando é pequena, não é? É uma coisa maravilhosa, só que os pais, na sua visão, achavam que ele era bonito. Só que o mais importante não era o que os pais viam de Moisés, mas era o que Deus enxergava para com Moisés. Porque o lindo aqui, o formoso, vai falar de importância, vai falar daquilo que Moisés representava, que seria o que o personagem vai narrar de maneira subsequente no texto de Hebreus capítulo 11. Volte comigo. Hebreus capítulo 11. Vamos continuar. Versículo de número 24. Ouça-me. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Preste atenção. Aqui você vai ver que o ponto principal é a fé. Amém? Só que aqui é uma fé que rejeita os prestígios do mundo. Aqui é o tipo de fé que rejeita os privilégios que o mundo pode dar. Porque olha só, a nossa vida é um pouco complicada, não é? Nós que recebemos salário, trabalhamos, né, diariamente. Uma pergunta: quem aqui acorda cedo para trabalhar? Levanta a mão aí, igual eu, umas 4 e pouca da manhã. Você acorda cedo? Sim ou não, gente? Está dormindo aí? É fácil acordar cedo? Claro que não. É fácil levantar da cama num frio desse, que faz aqui na Zona Oeste? Claro que não. É fácil levantar 4 da manhã e enfrentar o BRT, que chega ali no pingo d'água, parece que sai gente debaixo da terra para entrar no... Chega no mato alto, você não consegue se mexer mais? Não é? E você vai igual uma sardinha enlatada, seja ou para o lado do centro ou para o lado da barra. É fácil ou não é? Mas agora fala a verdade. Não seria melhor acordar 9 horas da manhã todos os dias e abrir a conta, ter 10 mil para gastar, sem fazer força? Entra comigo na história. Sim ou não? Seria, não seria? Ah, mas eu sou dona de casa, não seria bom ter uma empregada para fazer tudo o que você quer? Não seria bom? Você somente ir para o salão, comprar as roupas que você quiser, ir na loja escolher o que você quer comprar, não, olha bem se não seria bom. Olha que maravilha! Eu não tenho que acordar cedo, não tenho que trabalhar, não tenho que me desgastar, não tenho que ficar estudando igual louco no meio da madrugada. Olha que maravilha! Olha que maravilha! Mas Moisés criado
dentro de todo o luxo que o Egito podia proporcionar, falou: não, isso não é para mim. Porque eu não sou daqui. Eu não faço parte deste mundo que eu estou vivendo. Eu não faço parte desse sistema que antes que eu tivesse ciência queria me matar. Porque o sistema quer matar. E Moisés não é conivente com esse sistema. O texto, o autor aos Hebreus vai deixar claro que Moisés já tem um nascimento difícil. E quando ele tem ciência, porque o texto deixa claro, pela fé Moisés, quando já homem feito, quando ele coloca homem feito, quer dizer que ele tinha ciência, as suas faculdades mentais estavam na plenitude, ele sabia o que estava fazendo, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Não, eu não sou egípcio, mesmo sendo criado nos preceitos egípcios, mesmo sendo criado em toda a ciência, porque ele aprende muitas coisas, ele aprende a se defender, ele aprende a falar outros idiomas, ele aprende a ciência egípcia. Ele, na ordem natural, por ser criado pela filha de Faraó, ele teria tudo. Ele teria aquela herança boa, sabe, trazendo para os dias de hoje, ele teria um carro importado, ele teria o dinheiro na conta para gastar. Mas para Moisés, o que Deus colocou nele, fazia ele enxergar que o mais importante não era isso. As pessoas no tempo atual valorizam mais a herança do mundo do que aquilo que Deus deu para o homem. E é por isso que as pessoas ficam correndo atrás dessas coisas, querem ter dinheiro a qualquer custo, querem enriquecer a qualquer custo, querem crescer a qualquer custo. E isso é um grande problema, porque se você não entende de onde veio e para onde você vai, você fica perdido. Vou te dar um exemplo. Você já foi em Manaus? Alguém já foi em Manaus aqui alguma vez na vida? Se eu te largar lá sem um GPS, como é que você volta para casa? Fala aí. Como que volta? Você sabe que estrada pegar para chegar aqui? Não. Mas se eu te colocar no centro de Campo Grande, que você vive aqui, sem GPS, você chega em casa? Porque você sabe de onde saiu e para onde você vai. Moisés, por mais que ele fosse criado nos preceitos egípcios, no seu coração ardia da onde ele veio e para onde ele iria. É isso que o autor dos Hebreus tenta trazer para os leitores, para aquele povo que está lendo, que Moisés, mesmo criado no Egito, o Egito não fez parte de Moisés. Mesmo sendo criado naqueles preceitos, na cultura, na literatura, na ciência, no conhecimento, aquilo não impregnou. Nós, como o próprio Cristo disse, que estamos no mundo, mas não fazemos parte dele. Fomos criados aqui, temos ciências daqui, mas não podemos criar as raízes aqui. Continuando, versículo 24. Pela fé Moisés, quando o homem já feito, recusou ser chamado da filha de Faraó. Volte comigo em Atos capítulo 7, deixe marcado na sua Bíblia, vamos ler bastante. Olha quem era Moisés, antes mesmo de Deus falar com ele, antes mesmo de o chamado ser externo, dele entender. Versículo 22. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em quê? Palavras e obras. Ele foi criado em toda a ciência. Tudo aquilo que ele aprendeu teria serventia no futuro. Toda a ciência egípcia, tudo aquilo, os deuses, a idolatria, a forma de cultuar, a forma de adorar, tudo isso ele aprendeu. Sacrifícios, tudo isso ele aprendeu. Porque ele foi chamado para ser o libertador e o líder da nação. E se ele foi chamado para ser líder, ele precisava ter uma mente à frente daqueles que ele liderava. Ele não foi criado no Egito à toa. Ele não foi criado naquele ambiente à toa. Nada que aconteceu na história de Moisés foi em vão ou obra do acaso. Nada que foi colocado na Bíblia como informação foi colocado de maneira vã. O fato de Moisés ser criado aqui é para que ele tivesse ciência do que era a verdadeira adoração a Deus, do que era verdadeiramente servir a Deus, diferente daquilo que a sua mãe, adotiva,
o ensinou. Deixa marcado aí, volte lá em Hebreus. Versículo 25. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. O texto vai dizer, daqui a pouco nós vamos ler de novo, em Atos capítulo 7, que quando chega na idade de 40 anos, Moisés tem que tomar uma decisão. Quando ele chega nos 40 anos, ele tem que decidir. E Moisés tem que ter a decisão de o que ele vai fazer da vida dele. Ele vai continuar no Egito, ou ele vai ter que abdicar de tudo para viver aquilo no qual ele foi chamado. Parece que Moisés vai sair do Egito muito jovem, mas ele já tem 40 anos. Nem 40 anos eu tenho ainda. Ele tem 40 anos, ele tem que tomar essa decisão, porque dentro dele, aquilo que Deus colocou no seu coração, essa fé, essa crença que somente Deus tem o poder de dar ao homem, e fazer ele entender quem ele é. Quando ele vê um homem hebreu, quando ele vê um seu conterrâneo, alguém do seu sangue, ser maltratado, automaticamente o que estava dentro de Moisés se aflora. Ele não consegue ver um homem hebreu ser maltratado. Ele não consegue ver alguém ser humilhado. E o que ele faz? Ele vai contra aquele capataz hebreu e consequentemente acaba matando. Porém, ele sabia muito claro que a ordem, a cultura egípcia, que se um egípcio matasse o outro, era penalizado, ou, melhor dizendo, era passível de morte. Não havia anistia, não havia prisão, não havia tempo que ele ficasse preso. Se alguém matasse um ao outro, seria levado à morte. E o que Moisés faz? Com medo da morte, com medo da sentença que Faraó daria sobre ele, ele vai embora. Mas ele está deixando para trás uma cama quente, amém? Ouro, prata, boas roupas, estabilidade, comida, amém? Só que tudo no mundo, tudo no Egito. Ele vai deixar para trás tudo isso, ele não vai olhar para isso, ele vai olhar para aquilo que ele fez que era o certo, dentro da sua visão. Dentro da sua visão ele defendeu alguém que não poderia se defender. Dentro da sua visão ele fez o que tinha que ser feito. Isso se tratando do Antigo Testamento, tá? E isso aqui não é legalidade para homicídio, amém? Antes que você diga, ai, tá vendo, Moisés matou, posso matar. Não, crente, não. Entenda que período que está sendo abordado, qual é a narrativa, para que ele está falando, em que período. Lembrando, se você não lembra, esse é o período do olho por olho e dente por dente, amém? O período que nós vivemos é: bendizei quem vos maldize, amai quem vos persegue, e dê de comida ao seu inimigo, amém? E Moisés tem essa dura decisão de ir embora, porque ele precisa sair dali, porque senão ele morreria. O texto vai deixar claro que senão ele morreria, ele estaria fadado à morte, porque era isso que Faraó faria com ele. Mas o autor aos Hebreus vai deixar claro, porque mesmo lendo o livro do Êxodo, não expõe esse sentimento que o autor aos Hebreus vai colocar. Lendo o livro do Êxodo de maneira rápida e direta, você não enxerga esse sentimento que ele vai colocar no versículo 25 de Hebreus 11. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres. Moisés rejeita os prazeres do mundo em prol da obediência para com Deus, porque esses prazeres transitórios eram algo passageiro. Ele sabia que toda a fortuna do Egito, tudo que o Egito poderia dar, nunca traria paz ao seu coração. Ele sempre seria aquele peixe fora d'água. Vou te dar um exemplo claro hoje. Se você for pego, ou melhor, se você for num shopping, né, e estiver tocando um funk, você se sente bem? Tá ouvindo aí, crente?
Está geladinho, está sentado, está dando aquela preguiça. Se você for numa festa e estiver tocando um funk, fala para mim. Você vai gostar? Tocando aquele funk pesado, sabe? Que chega a sangue nos ouvidos. Por que isso te incomoda? Porque não faz parte de você. E se te incomoda, isso é um sinal de alerta positivo. Porque se você se sente bem, temos um problema. Moisés não se sentia bem. Por mais que ele fosse criado ali, dentro dele, lá no fundo, ele sabia que não fazia parte. Porque a mãe dele sabia que ele era hebreu. Ele mesmo sabia que ele era hebreu, porque ele via que ele era diferente dos outros. Lá dentro ele sabia mais. Depois que ele toma a decisão, o texto diz que ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus. Quando você olha ser maltratado, isso mostra que ele não se achava melhor do que os outros, mas se achava igual, ao ponto de ser maltratado de verdade. Porque não há um conformismo em Moisés. Continuando, versículo 25. Preferindo ser maltratado junto ao povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Quando você olha sobre prazer transitório, você vai se lembrar de alguns personagens da Bíblia que olharam para os ímpios e viram que os ímpios não sofriam nada. Jeremias olha para os ímpios e fala: não é possível. Quanto mais eles pecam contra Deus, mais eles prosperam. Jó, capítulo 21. Abra comigo. Está me ouvindo aí? Diga amém. Dorme não, crente. Como o irmão Leonardo falou, levam algumas horas. Só para digitar foram 5. Livro de Jó, capítulo 21, versículo 7. Olha como Jó enxergava os perversos. Como é, pois, que vivem os perversos? Envelhece e ainda se tornam o quê? Mais poderosos? Seus filhos se estabelecem na sua presença, e os seus descendentes ante os seus olhos. As suas casas têm o quê? Sem temor, e a vara de Deus não os fustiga ou os castiga. O ímpio, quanto mais errado, parece que as coisas mais dão certo para ele. Moisés olhava para os egípcios, os ímpios, para eles estavam tudo certo. Do lado deles, Moisés estaria até bem, olhando na ótica natural, porque neles nada dava errado. Tudo dava certo do lado do ímpio. O cara está jogando no tigrinho e está enriquecendo. O cara está apostando na bet, está fazendo o salário que a gente ganha suado no mês em um dia. Ops, não é não? O cara está jogando no jogo do bicho, bota R$50 no jogo do bicho, está ficando rico, não é? O cara está emprestando dinheiro a juros e está enriquecendo. E nós que recebemos o salário suado, às vezes não dá para pagar tudo, não é? Às vezes nós que trabalhamos assiduamente, devolvemos a 10ª parte, ofertamos na casa de Deus, parece que o dinheiro não rende. Mas o mesmo pensamento que às vezes nós temos, um homem também teve na Bíblia. Porque houve esse paralelo entre andar com o ímpio no seu caminho e andar com Deus, ainda que seja um caminho árduo, como foi a decisão que Moisés tomou. Existiu um homem que teve esse conflito muito grande, chamado de Asaf, Salmo 73. Vai não. Versículo 1 diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel e para com os de corações limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, ou meus pés quase escorregaram. Pouco faltou que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes,
ao ver a prosperidade dos perversos, para que eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não compartilhe das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Dai a soberba dos que cinge como um colar, a violência envolve com um manto. Os olhos saltam-lhe de gorduras, o coração brota-lhe de fantasias. Montejam e falam maliciosamente, da opressão que faz com altivez, que falam com altivez, contra os céus desatam a boca e a língua percorrem a terra. Por isso seu povo se volta para eles, e eles têm a fonte que bebe lagos, sorvos, e diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas, com efeito inutilmente conservei o coração puro, e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, e da casa da manhã castigado. E se eu pensar em falar tais palavras, já teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei para o quê? Para o fim deles. Asaf também tem o mesmo conflito. Parece que eu faço tudo certo e as coisas estão dando errado. Parece que eu estou indo na direção de Deus e a resistência está cada vez maior. Parece que obedecer a Deus está cada vez mais difícil, mas é isso daí mesmo. Porque para o lado do mundo é andar a favor da correnteza, e servir a Deus é nadar contra a maré. Asaf olhou o mesmo cenário. Espera aí, parece que o ímpio tudo dá certo, mas o dia que ele entrou no santuário e entendeu qual será o fim deles, que eles só terão refrigério aqui na terra, e serão atormentados para todo sempre, e nós que fomos afligidos aqui, iremos desfrutar do prazer, da glória, aquilo que não vai passar, aquilo que não é transitório, como o texto de Hebreus vai mostrar. Moisés não está olhando para aquilo que é passageiro, ele prefere ser afligido com o povo, ele prefere padecer, porque é isso que vem do cristianismo. O cristianismo é padecer, ter dificuldade, não é as facilidades que o povo fala aí fora. O evangelho não é de conforto, mas é de confronto. O evangelho tem cruz. A cruz nunca foi de isopor, sempre foi de madeira maciça, sempre foi pesada. Estão colocando rodinha no pé da cruz, estão colocando alguém para ajudar a carregar. Não. A cruz é única, individual. Jesus falou isso, Lucas 9:23. Moisés não está olhando para os prazeres que o mundo pode oferecer. E agora, fala a verdade aqui. Hipócrita é aquele que diz que o pecado não é bom, não é? Está me ouvindo aí, crente? O pecado é prazeroso para a carne. Para a carne é ótimo, mas qual o efeito que ele causa? Devastador. Por mais que seja prazeroso, por mais que seja bom para a matéria, mas existem duas coisas que habitam no homem: carne e o quê? Espírito. A alma do homem. E as pessoas pensam que renunciar às coisas por conta de Deus é perda de tempo. Moisés não está olhando para aquilo que ele está perdendo, ele está olhando para aquilo que ele pode ganhar. Ele não está olhando para aquilo que ele está deixando de usufruir dos prazeres transitórios, porque os prazeres transitórios são baseados no pecado. O autor aos Hebreus está deixando claro que Moisés abdicou de viver no pecado, viver no sistema do mundo, para ser afligido junto ao povo de Deus. E aí, em Hebreus 11, voltando, versículo 26. Portanto, considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Você vai ver que no versículo 26, depois dele falar do que Moisés rejeita,
do que pela fé, pela crença que Moisés tem, pelaquilo que ele crê. Ele rejeita, ele vai embora, mesmo ainda neste momento, não ter ouvido Deus nitidamente falar com ele, porque aqui ainda fala sobre o período que ele sai do Egito, não o período que Deus ainda falou com ele. Ele rejeita tudo isso. E no 26 ele diz que considerou. Quando você escuta considerou na Bíblia, quando você vê a tradução, a transliteração, vai falar de um pensamento que não foi de maneira instantânea. Ele não pensou hoje e fez hoje, não. Ele pensou, ele ponderou, ele colocou tudo na balança e analisou e falou: realmente é muito melhor eu ir embora e padecer por conta de Deus do que ficar no conforto do Egito e ter o coração totalmente afligido por estar vivendo uma mentira. Moisés considerou muito isso. E o autor aos Hebreus vai falar também sobre o opróbrio, que quer dizer grande desonra pública. Ele está falando da desonra de Cristo. Que desonra foi essa? O sacrifício. A trajetória que Cristo padeceu pela humanidade. Porque o texto não diz, a Bíblia não fala que ele foi humilhado. Isaías 53 não diz que ele foi humilhado, que ele foi moído, ele foi chicoteado, ele foi açoitado. Essa desonra, o opróbrio, é isso que Moisés valoriza mesmo antes de ter acontecido, claro, de maneira literal e sequente na história, porque a Bíblia mesmo aponta que o Cordeiro de Deus foi entregue antes da fundação do mundo. O que havia de acontecer lá no tempo de Jesus, enquanto ele habitou aqui na terra, já havia sido decretado por Deus antes que a humanidade fora criada. E o autor aos Hebreus está imputando isso em Moisés, que ele valorizou muito mais aquilo que Cristo faria do que aquilo que o Egito poderia oferecer. Continuando, 26, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Meus irmãos, a realidade é única. Quantas pessoas hoje estão se vendendo por causa daquilo que o Egito pode oferecer? Quantos pastores você conhece que não pregam mais a verdade? Quantos? Quantos pastores que você sentavam para ouvir e você ficava ouvindo as palavras, você ficava com a mente: meu Deus, que maravilha que eu estou ouvindo, e hoje você senta para ouvir, eles não falam sobre céu, inferno, pecado, condenação, redenção, regeneração, espírito. Não. Qual é a mensagem? Você consegue falar para mim? Qual é a mensagem de hoje? Sabe por quê? Os homens olham mais para as riquezas do Egito do que o opróbrio, a vergonha, a desonra e o sacrifício de Cristo. Porque eles olham mais para aquilo que Cristo pode proporcionar pelo seu poder, e não pelo seu poder pleno de oferecer a si mesmo em sacrifício pela humanidade. Vivemos uma geração corrompida. Não é somente os pastores. Quantos cantores você conhece que cantavam Cristo? Não é? Quantos? E hoje? São a favor do aborto, liberação das drogas? Não é? São a favor de tudo que é errado. São a favor de todas as coisas que a Bíblia condena. Porque eles não olham para isso como Moisés olhou. Ele não olhou para as riquezas desse mundo, do que o mundo pode proporcionar. Mas se eu trouxer o fulano aqui na igreja, a igreja vai encher e vai dar mais recursos. É assim que os homens olham hoje. Não, mas se eu for convidado para pregar na igreja do fulano, eu vou ficar famoso. Moisés não se importava de que ele era filho da filha de Faraó. Moisés não se importava de ser tratado como um príncipe, de ser o sucessor que viria após a morte de Faraó. Porque mesmo a sua mãe, tendo uma posição elevada, ela não poderia assumir o trono. Mesmo depois de tudo isso, Moisés não olha para isso. Moisés não olha para aquilo que o mundo pode proporcionar. Mas, no tempo de hoje, é muito melhor eu crescer a qualquer custo, porque depois Deus entende, Depois eu me arrependo e me conserto com Deus. O importante é crescer. As pessoas confundem esse crescimento com inchaço, não é? Porque o inchaço cresce, mas traz consequências, não traz?
No caso, por exemplo, quando se usa, né, anabolizante, o cara cresce, não fica fortão, né? Mas qual a consequência? Descontrole hormonal, infarto, AVC. Não é? Ué, gente, é analogia. Dentre outras coisas mais, né? Que o anabolizante pode proporcionar, porque tem criança no culto, pelo amor de Deus. Mas você vê, hoje nós vivemos o tempo onde os líderes querem inchar e não crescer. Eles querem que as igrejas estejam lotadas. Não, tem que ter gente, tem que ter público, tem que ter povo. Como nós vamos encher a igreja? Fazendo campanha. Como nós vamos encher a igreja? Trazendo promessas falsas. Como nós vamos encher a igreja? Trazendo revelação. Está no meio do culto, olha só, irmão, eu estou vendo a tua mulher se convertendo. Ah, eu vejo gente aqui que tem causa na justiça. Ah, eu também tenho. Vai ganhar. Não é isso. E falo, não, Deus está liberando aquela causa na justiça que você vai ganhar. O povo só volta a voar, dar a cabeçada no teto. Mas quando você começa a falar de Cristo, a pessoa, não, peraí. Aí é pesado, né? Aí fica pesado. O que falta no povo hoje é valorizar a humilhação que o nosso Senhor passou lá atrás, para que hoje você pudesse sentar aqui e ouvir a palavra dele com liberdade, com o Espírito te convencendo de que isso sim é ele falando, com o Espírito te auxiliando no dia a dia, para que o véu se rasgasse e não houvesse mais barreira entre Deus e os homens. Mas somos da geração aonde o Egito é muito mais atrativo. Quantos cantores cantavam nos altares e voltaram para o mundo? Tem um monte, não tem? Tem um monte, está gravando. Mas tem um monte, não tem? Porque diziam que não se encontravam na igreja, não. É porque a igreja não era conivente com o seu pecado. Não é? Mas sabe o que é o interessante? As pessoas, para terem autoridade, chamam eles, não, vem cá. Compartilha comigo uma palavra. Olha o que Moisés enxergava. Versículo 26, parte B. Porque contemplava o quê? O galardão, a recompensa. O autor aos Hebreus está falando de algo que não é colocado nem pelo próprio Moisés, quando ele escreveu o livro do Êxodo. Ele está falando de um sentimento que somente Deus conseguiu enxergar. Só Deus conseguiu contemplar isso que você leu até agora sobre Moisés. Só Deus conseguiu ver dentro do coração dele, porque ele não olhava para o que o Egito proporcionava, mas olhava a recompensa que ele teria ao rejeitar o Egito. E olha o que o apóstolo Paulo vai nos ensinar em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Vamos ler o versículo 19. Diz assim: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma das vossas, o quê? Lembrando que ele vai deixar claro, dentro do texto ele explica: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, a gloriosa riqueza de Deus, majestosa, que ele vai colocar a glória como um parâmetro de amplitude. Ele vai colocar a glória como de amplitude. E depois ele diz: há de suprir em Cristo, não longe dele. É em Cristo, é sobre ele, cada uma das vossas o quê? Necessidades. O que você abandonou no Egito, Deus vai fazer você não ter falta quando estiver com ele. Ah, o meu desejo era ser rico a qualquer custo. Deus vai fazer você entender que tudo isso daqui é passageiro e transitório. Lembra do homem mais rico que teve? O mais sábio abaixo de Cristo? No final da sua vida, no capítulo 12 de Eclesiastes, Salomão diz o pregador: vaidade. Eu queria dinheiro, tive dinheiro, é vaidade.
Eu queria mulheres, tive mulheres, vaidade. Eu queria sabedoria, tenho sabedoria, vaidade. Eu queria uma posição importante, tenho uma posição importante, vaidade. Ele vai falar sobre todos os parâmetros do que o homem pode desejar. E ele diz, é vaidade. O mais importante para ele deixa claro que sempre será Deus. Porque ele aprende isso com seu pai Davi. O próprio Davi não olha quando ele erra para a posição que ele tem, mas ele olha para Deus. Ainda que Deus tirasse tudo, Deus só não poderia se afastar dele. Ainda que ele perdesse tudo que ele tem na vida, ele só não poderia ter Deus, só não poderia ficar sem Deus. Paulo fala para a igreja de Filipe que o Cristo que ele prega, o Cristo que ele está falando para eles, vai suprir todas as suas necessidades. Mas o suprir aqui é trazer paz no coração, é fazer você entender que as coisas têm um tempo para acontecer, tem um tempo para que as coisas venham se realizar. O que é difícil hoje, que nós não entendemos hoje, um dia Deus irá nos esclarecer, se assim for da sua vontade. O que a Bíblia orienta é o homem descansar em Deus e não ficar ansioso para tentar resolver coisas que fogem da sua alçada, porque isso sim causa um grande problema. Moisés não estava olhando para onde ele estava saindo, o que ele estava deixando, ele estava olhando para frente, para a recompensa. Continuando, Hebreus 11, 27. Agora ele vai trazer uma outra parte da história de Moisés. Até agora ele falou sobre o seu nascimento, sobre a sua criação, sobre a sua parte, adulta, sobre a sua saída do Egito, e agora ele vai falar sobre o começo dessa história do libertador Moisés. Versículo 27. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permanece firme, como que vê aquele que é invisível. Moisés vai embora, ele sai, só que, entenda os dois períodos que o texto está abordando. Aqui não quer dizer que ele não ficou com medo, porque é natural o homem sentir medo, quando ele é perseguido por alguém muito mais poderoso, amém? Entenda a transição do texto, entenda muito bem o que o autor quis passar no versículo 27, ele deixa claro qual é o primeiro parâmetro que ele está utilizando, a fé. Pela fé, ele abandonou o Egito, ponto. Ele abandona o Egito, ele sai, não ficando amedrontado. O amedrontado aqui não quer dizer que ele não teve medo, mas que ele não ficou desesperado, amém? Tem uma diferença muito grande, não é? Vou te dar um exemplo claro. A grande maioria das pessoas tem medo de rato, não tem? Ou não? Mas tem aquele receio, não tem? Tomar uma dentada, não é? A questão da urina, da leptospirose, não tem? Tem tudo isso, não tem? Mas ainda que você tenha medo, tu tem que tirar o rato de casa, não tem? O rato tem que sair. Geralmente isso é trabalho dos homens, né? É bom, né? Trabalho dos homens, né? Homem. Tem que tirar o rato, mesmo ele com medo, com aquela vassoura que ele está quase 10 metros do rato. Mas ele tem que tirar o rato dali. Ele dá a vassourada na parede, na pia, na mesa, para o rato se assustar com o barulho e correr, não para ele, ir de encontro a um rato. Mas, por mais que ele tenha, medo do rato, isso não causa aquele pavor de ele largar o rato, a mulher, as crianças e sair correndo. Por mais que ele tenha medo, ele enfrenta esse problema. O autor dos Hebreus vai deixar claro que ele, amedrontado, não com medo cego, amedrontado, temeroso, ele fica amedrontado, mas ele não fica cego de rejeitar e ir depois diante do rei, porque ele deixa claro que a cólera do rei, a ira do rei, a ira de Faraó viria sobre ele, porque já havia se acendido por conta da morte de um egípcio, já havia se acendido. Mais, se no primeiro instante ele sai amedrontado, depois ele volta sem medo, porque ele vai se apresentar diante de Faraó. O livro do Êxodo vai falar claramente sobre isso. Ele se apresenta depois diante de Faraó, mas o autor dos Hebreus deixa claro que ele não volta lá por conta própria. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes
permaneceu firme com quem vê aquele que é invisível. Ele permanece com Deus. Ele sai amedrontado, sai com medo, mas depois, quando ele volta lá, ele volta diferente. Porque depois, quando ele volta, Deus já falou com ele, Deus se apresentou diante dele, Deus já disse para ele: vi, ouvi e desci, vou livrar meu povo, vou usar você. Tem todo aquele diálogo que ele fala com Deus, mas eu não sei falar, né? Não sendo gago, como alguns pregam, mas dificuldade numa fala, né? Lembrando que ele é um homem, né, criado numa cultura egípcia, mas que fala o idioma hebreu. Mas ele passou 40 anos lá falando egípcio, agora tem que falar somente o hebreu e depois falar o egípcio de novo. É meio complicado essa transição, né? E a Bíblia aponta que ele era, como o próprio Estevão fala, poderoso em palavras e obras. Não tinha dificuldade para que as pessoas entendessem aquilo que ele falava. Ainda que tivesse uma fala difícil e tudo mais, né? Isso aí não vem ao caso, porque isso aí fica para os comentaristas. Mas tudo que ele falava, as pessoas entendiam. E isso é a informação que o texto nos traz, é nisso que nós devemos apegar. Porque quando ele sai, teoricamente ele sai sozinho. Amém? Mas quando ele volta, ele não volta sozinho. Porque Deus disse que era com ele. Ele volta debaixo da fé que Deus colocou em acreditar no Deus invisível, mas real. Agora preste atenção comigo aqui. Moisés foi criado dentro da cultura egípcia, não foi? É como você que foi criado no catolicismo e Deus te chama para ser cristão. É um pouco complicado você entender um Deus que fala com o homem sem manifestar nada. Não é? Não tem uma imagem, não tem uma aguinha, não tem um salzinho, não tem um tijolinho, não tem um azeite ungido, né? Uma toalhinha. É estranho. Só que Deus conhecia o coração de Moisés e sabia de onde ele veio. É por isso que quando ele chama lá no Monte Sinai, ele aparece numa sarça, fala com Moisés, mas a pergunta que Moisés faz para Deus, de querer vê-lo, é porque ele nunca tinha visto um Deus do Egito se mexendo, fazendo alguma coisa para alguém. Ah, Deus Sol aparece todos os dias, mas o Deus Sol já falou com alguém? Não. O Deus do Egito já falou com alguém? Não. O Deus que está falando com Moisés, que vai usar ele como libertador, é apenas uma voz numa sarça que ardia e não se consumia. E Deus sabe o coração de Moisés, curioso, a vontade de querer ver as manifestações de Deus. E Deus permite: olha só, você não pode me ver face a face, porque senão você morre por conta do seu pecado, mas eu vou te deixar me ver passando. Imagina Moisés enxergando Deus passando e falar: é Ele. Como é que o coração de Moisés não fica? Como que a convicção de Moisés não ficou naquele momento? Aquela fé que o autor dos Hebreus fala, imagina como é que não se enche de ele falar assim: não é somente uma voz, não é como os deuses do Egito, que clamam a eles e eles não respondem. O Deus que falou comigo, o Deus dos meus pais e o meu Deus, é um Deus que de fato existe. É um Deus que de fato apareceu para mim. E essa fé no Deus invisível é colocado no Moisés. E isso para ele era o suficiente. Continuando. Versículo 28. Pela fé, celebrou a Páscoa e derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos de quem? Dos israelitas. Agora olha para cá. Moisés era quantos? Um homem. Um homem contra todo um sistema, não é? Humanamente falando, dá para fazer alguma coisa? Quantos mártires nesse mundo morreram por defender a verdade? Quantos? Um monte, não é? Vou te dar um exemplo bom: política. Você já viu quando o político começa a incomodar o sistema? Já viu? Automaticamente o sistema começa a vasculhar a vida dele e ver o que ele fez de errado, para saber onde que é a fraqueza dele, para poder, e se não tiver, o mata, e ponto. Não é assim? Tem muitos, os que têm mais idade que eu viram muitos políticos que seriam revolucionários neste país e morreram. Um deles, né, era o próprio Eduardo Campos,
Ponha no YouTube e veja proposta de governo do Eduardo Campos. Assista. Excelente. Ele durou quanto tempo? Nem a mesma campanha. Na semana seguinte, o avião caiu. Interessante. Moisés é um homem contra o sistema. Só que quem chamou Moisés e quem mandou ele ir é maior do que o sistema. Essa é a diferença. Quem chamou Moisés não é um homem que foi com ele. Não. É o Deus Todo-Poderoso que chamou o Moisés. O mesmo que falou na sarça, o mesmo que apareceu para ele, passou diante dos seus olhos. Porque quando chega o momento de Moisés ir até Faraó, Moisés fala com Faraó e o Faraó endurece o coração e não quer libertar o povo. E Deus envia pragas e mais pragas, pragas e mais pragas, e Faraó não se dobra diante de Deus. Até que Deus envia a última praga, que é chamada a morte dos primogênitos. Deus levaria todos os primogênitos do Egito, todos, inclusive o de Faraó. Todos os primogênitos, só que Deus deixa claro que pela fé havia uma simbologia de algo que iria acontecer no futuro. Algo falado como presságio que viria no futuro. Algo instituído lá atrás, que iria acontecer de maneira, futurista. Ele fala para Moisés, olha só, pega um cordeiro, imola o cordeiro, pega o sangue e coloca nas vergas das portas. Porque aonde tiver sangue, a morte não irá entrar. E aonde não houver sangue, o ceifeiro passará. Naquela noite morreram pessoas e mais pessoas no Egito. Muitas pessoas morreram. E quantos morreram dos hebreus? Nenhum. Ali, essa simbologia toda, porque ali é a fé que aceita essa provisão de Deus. Toda essa simbologia, diz assim: obviamente o sangue não tinha poder de afastar o anjo da morte, mas aspergindo como Deus mandou foi um ato de fé e obediência, e o sangue era simbologia do sacrifício de Cristo, ou simbolizava o sacrifício de Cristo, que venceu na cruz por todos que nele creram. O povo tinha que acreditar que através daquele sangue na porta, a morte não chegaria, através daquele ato de fé, porque o sangue do animal não poderia fazer nada. Você ouviu isso aqui, quando nós falamos sobre o sacrifício e o sacerdócio. O sangue não tinha poder de fazer nada, mas o fato de acreditar que a estratégia que Deus deu, a morte não chegaria na casa do povo, e isso sim realmente se acende um outro lado daquilo que Moisés tentou passar para esse povo, porque ele está indo diante de Faraó pela fé, porque ele é um homem sozinho. Ele está falando para fazer esse sacrifício pela fé, porque ele também acreditava que Deus poderia livrar todo mundo da morte dentro daquele sacrifício. E no versículo 28, na parte B, diz assim: celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Deus deu a estratégia, mostrou que no futuro isso iria acontecer, trazendo para Moisés mais. Versículo 29. Para podermos encerrar. Pela fé, atravessavam o mar vermelho, como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todos. O texto já mostrou claro o nascimento de Moisés, amém? Sua trajetória, a sua maioridade, ali dos 40 anos, o período que ele rejeita todos os prazeres e a herança do Egito, o período que Deus fala com ele, o período que ele não fica somente nas palavras, mas ele vai diante do Faraó, ele escuta Deus falar e vai falar com o Faraó. Tem tudo isso aí da história, até que chega um determinado momento que o Faraó libera o povo. Pode ir embora, vamos lá, vamos embora. Vocês querem adorar lá no deserto? Vão embora, vão lá oferecer sacrifício para o seu Deus. Porém, a Bíblia vai dizer claramente no livro do Êxodo, você pode ler depois no capítulo 14 em casa com mais calma, que Deus endureceu o coração de Faraó de tal maneira para que eles fossem, de maneira ferrenha para cima do povo de Deus. Mas a pergunta,
O povo já tinha visto as pragas, não já? Não já? Tinha visto a morte dos primogênitos, não já? E agora, o próximo passo de fé é acreditar que Deus vai levá-los para um local seguro, porque a promessa que Moisés fala para o povo na saída do Egito é que eles iriam para onde? Para Canaã, não é? É dentro dessa promessa que eles saem, porque foi aquilo que Deus falou com Abraão, que o povo seria cativo por 400 anos e seria liberto e voltaria para casa. Amém? Mas o povo está andando, e aí no livro do Êxodo depois você pode ler que Deus preservou de eles não ir pelo caminho dos filisteus, para que eles não se amedrontassem e voltassem para o Egito. Deixaram eles no caminho confortável. Olha só, fiquem tranquilos, vou proteger vocês até ali. Mas quando chega no momento, eles vão diante do Pi-Hairote, que é onde eles vão acampar. Eles vão descansar no Pi-Hairote, que, né, como vocês sabem, é beco sem saída. Só que atrás tem Faraó, amém? Na frente tem o mar. E vale a pena ressaltar que não existe nenhum ser humano que consiga andar sobre as águas, né? A não ser Jesus e Pedro. Fora isso, é humanamente impossível você caminhar sobre as águas. Lembrando que são mais aí, né, de 5 milhões de pessoas. Deus falou com Moisés, amém? Moisés é um homem cheio de fé. Não, vamos embora, vamos para cima. Mas o cenário não é favorável. Vamos ler, Êxodo 14. Vamos ler o versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retroceda e se acampe, né, de fronte de Pi-Hairote, né, em Migdol, e o mar diante de Baal-Zefon, de frente, e acamparem junto ao mar. Então o Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados da terra, o deserto os encerrou. Deus faz eles andarem de um lado para o outro, de um lado para o outro, e parar no Pi-Hairote, para que Faraó, vendo, achasse que eles estavam perdidos, e fossem uma presa fácil, estavam no momento de vulnerabilidade. Amém? Continuando. E versículo 4, endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles assim o fizeram. 5. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e de seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isso que fizemos? Permitimos que Israel nos deixasse de servir? E aprontou o Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também, 600 carros escolhidos de todos os carros do Egito, os capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, o rei do Egito, para que perseguir os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente e perseguiram os egípcios, todos os cavalos, carros de Faraó, e seus cavaleiros e seus exércitos alcançaram, acampando junto ao mar de Pi-Hairote, de fronte a Baal-Zefon. Versículo 10. E chegando o Faraó e os filhos de Israel, levantaram os olhos, e eis que os egípcios viram de trás dele, e temeram muitos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo a Moisés: será que não houvera sepulcro no Egito, que nos tirasse de lá, para que morrêssemos no deserto? Porque nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos aos egípcios? Pois é melhor servir aos egípcios que o quê? O povo ainda tem mentalidade de escravo. O povo acha que é melhor ficar lá no Egito, tomando chicotada, comendo fruta podre, comendo legume podre, bebendo água barrenta, que era água de esgoto que eles bebiam. O povo acha que é melhor ficar sendo humilhado lá no Egito que ser liberto. A mentalidade do povo era melhor se dobrar ao sistema de Faraó,
É melhor não se opor para que você não ganhe uma evidência ruim. A ideia é melhor você continuar do jeito que está, porque se você virar uma oposição, né, com certeza, não. Deus não chamou o povo, não tirou o povo de lá com mão forte para que eles permanecessem lá. Só que a mentalidade do povo ainda era de escravo, só que a de Moisés não poderia ser. A de Moisés não poderia ser porque o líder é Moisés. Continuando, versículo 13. Moisés, porém, respondeu ao povo o quê? Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vede, nunca mais o quê? Ele está dizendo, o problema de vocês não são os egípcios, vocês não vão ver mais. Deus vai aniquilar o problema de vocês de uma vez por todas. Aquilo que lhe afligia, que lhe assolava, Moisés fala, um ato de fé, ele enche o coração e fala mais. Versículo 15. Disse o Senhor a Moisés, por que o quê? Por que clamas a mim? Diga ao povo que o quê? Espera aí. Se Deus está falando por que clama, porque ele estava clamando, não estava? E aí Deus? Faraó está vindo. Tem um mar. Vamos fazer o quê? O que fazer? Não tem para onde correr. Ninguém aqui sabe lutar. Ninguém aqui tem espada. Ninguém, se tiver espada, não sabe manusear. Eles faziam tijolos. Eles eram construtores. Eles não sabiam manusear a espada. Não era da cultura deles nesse momento. E aí Deus fala com ele. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Tu levantarás o teu bordão e estende sobre o mar. E divide-o para que os filhos de Israel passem pelo mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam, e entre nele, e serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavalinhos, ou cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos carros e nos seus cavaleiros. Versículo 19. Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou-se para trás deles também numa coluna de nuvem, e retirou-se diante dele, para trás deles, e iam entre os campos os egípcios, campos de Israel, e as nuvens eram escuridades para que eles não pudessem enxergar, ou como se tivesse a noite, de maneira em que toda a noite aqueles que não puderam aproximar-se, Deus escureceu o caminho dos egípcios para que eles fossem, atrasados até chegar, diante do povo. Versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, soprou toda aquela noite, e fez retirar-se o mar, e tornou-se terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram, qual muros à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios os perseguiram e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó e seus cavaleiros, e seus cavalinhos, e até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo de nuvem, viu o acampamento dos egípcios, e alvoroçou o acampamento dos egípcios, e emperrou-lhes as rodas dos carros, e foram andando de maneira dificultosa. Então disseram os egípcios, fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja contra os egípcios. Depois que Faraó entra no mar, ele vê quem era o Deus de Israel. Só que depois que ele está dentro do mar, é tarde demais. E o povo estava desesperado. O povo estava temeroso por o que Deus vai fazer. Meu irmão, o autor aos Hebreus vai exaltar a questão da fé, que crê nas coisas que não estão aparecendo. Porque o povo lá no deserto, não dava para ver que o mar iria se abrir. Quem iria imaginar que o mar iria se abrir naquele momento? Quem iria imaginar que a solução já estava ali e eles não estavam enxergando? E isso é fé. Isso é fé. Isso é acreditar. Porque Hebreus 11, 29, para encerrarmos, diz assim: pela fé atravessaram o mar vermelho por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados por todos eles. O povo se apoiou no líder,
O povo se apoiou naquele que acreditou, naquele que colocou no coração deles, porque não bastava somente Moisés atravessar. O povo tinha acreditado que Moisés estava falando era verdade. Não é? Porque senão ninguém iria atravessar. O povo teria que seguir Moisés. E lembrando que a trajetória eram alguns quilômetros. Não era uma trajetória a pé, não era como você atravessar Arthur Rios. Era uma trajetória muito grande. Então o povo tinha que atravessar aquilo tudo, acreditando que as águas não iriam fazê-lo sucumbir. E isso é fé, acreditar em coisas que são humanamente impossíveis, mas que Deus pode realizar. A fé faz o homem enxergar coisas que a olho nu são impossíveis. O autor aos Hebreus deixa claro e termina a narrativa sobre Moisés de maneira que pela fé tudo isso aconteceu. Sem fé era impossível. Sem fé ele não iria diante do povo. Sem fé ele não se apresentaria diante de Faraó. Sem fé ele não iria acreditar que Deus não iria mentir para ele quando ele entrasse no mar e poderia penalizá-lo. Sem fé ele não iria acreditar que Deus faria tudo isso, ajudaria ele a atravessar a nação em terra seca. Sem fé ele poderia até acreditar que o mar iria abrir, mas os egípcios iriam alcançá-lo. A fé que nós temos que ter é uma fé 100% voltada em Deus, que além de saber de todas as coisas, é Ele que executa todas as coisas. O nosso trabalho como cristão é orar, é pedir a Deus ajuda, força. Na carnalidade, na ótica natural, nunca vai dar certo. Só vai dar certo se Deus for o centro, se a fé for nele, se a crença for nele, acreditar nele. Porque, meus irmãos, eu encerro aqui. Existem cenários que são caóticos, não é? Existem coisas que parece que nunca vão mudar. Eu tenho aprendido a lidar com isso. Existem coisas que realmente a nossa vontade é que seja diferente. Mas aprendemos com a história de Moisés é que ele sozinho não iria abrir mar. Ele sozinho não convenceria o povo. Ele sozinho não iria executar nada. Ele descansou o coração em Deus. E Deus mostrou o que era com ele através daquilo que ele fez. Em parar e falar, Deus é o Senhor que governa todas as coisas. Amém? Vamos colocar de pé.